Amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo hoje muito bacana com Eduardo Almeida, que está lá no frio de Curitiba e eu aqui no calor de Brasília. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana e o papo vai ser para você, profissional de educação física, você estudante de educação física, você empresário do segmento de fitness ou, na verdade, você que está nos escutando. Esse bate-papo serve para qualquer pessoa que está precisando melhorar a sua carreira, está precisando melhorar o que você faz na sua vida. E você que está chegando agora, convide seus amigos. O bate-papo aqui vai durar de 30 minutos, no máximo 40 minutos. Vamos falar um monte de coisa bacana, vamos motivar você a ir buscar aquilo que você acredita, a ir viver de propósito, você ter propósito na sua vida. Isso faz toda a diferença e esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, viver com propósito. E aí, meu companheiro aí, Eduardo, tudo bem? Tudo ótimo, como vocês podem ver, nesse frio de Curitiba tomando café, né? Acho que deve estar 20 graus aí, aqui está 5, 6. Então tem que se Isso aí. aquecer. Esquenta aí, porque nós vamos precisar muito do teu conhecimento para dividir com esses amigos aqui que estão a essa hora da noite nos escutando, buscando melhorar de vida. E eu queria apresentar, né, Eduardo, se apresenta aí, fala quem você é, como é que você chegou onde você chegou. 2 minutinhos, vai lá. Bom, legal, gente. Prazer estar com vocês. Eu sou Eduardo Almeida, eu sou palestrante, escritor e eu sou introdutor da filosofia e metodologia Ikigai de desenvolvimento humano. A minha relação com esse tema e com o tema de vocês também é porque esse ano fez 40 anos que eu pratico artes marciais. Tenho 3 faixas pretas, né? Uma delas eu sou quinto dan e eu tenho um dojo aqui junto com o meu espaço e acabo estando diretamente envolvido com a questão do corpo, do desenvolvimento humano por meio do corpo também. Então, hoje eu atendo mais de 200 multinacionais como palestrante, como educador. São mais de 150 mil pessoas que já passaram pelos meus cursos, né? E hoje eu estou trazendo para o Brasil esse conceito do Ikigai, que é muito importante, que tem feito a diferença na vida já de milhares de pessoas. Tem sido foco de estudo das maiores universidades americanas, pelos resultados que traz para a vida das pessoas. Legal, bacana. A gente aqui do Brasília Capital Fitness, a gente faz em Goiânia também, Goiânia Capital Fitness. O nosso objetivo, a nossa missão de vida, o nosso propósito é facilitar o conhecimento atualizado para os profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição e para os empresários. Vivemos um momento muito especial no Brasil, onde a gente precisa ter muita paciência, a gente precisa ir buscar mais e mais conhecimento para poder vencer essa crise, poder vencer esse momento triste da história do país, ver 14 milhões de pessoas desempregadas, ver muita gente ganhando menos do que ganhava há 5, 6 anos atrás, ver empresários passando por muitas dificuldades, muitos precisando fechar as suas empresas, e esse é o momento ideal para a gente falar de propósito, porque pessoas que têm propósito não desistem fácil. Né? Não desistem fácil. E pessoas que sabem onde querem chegar, acabam chegando, como é o caso de Steve Jobs, Abílio Diniz, e Henry Ford, e tantos outros grandes pessoas que fizeram história, né, no mundo, e a gente precisa seguir essas pessoas. E o bate-papo hoje é sobre isso. E, Eduardo, eu queria começar te perguntando, pessoal, vocês vão daqui a pouquinho poder mandar perguntas, a gente vai responder aqui ao vivo para vocês, né? E eu queria te perguntar isso, o que é o Ikigai? Tá, bacana. Você trouxe um ponto bem importante aí, quando você cita essa questão das pessoas que têm propósito. Uma das bases do nosso trabalho nos determina que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso é do Viktor Frankl, um cara que sobreviveu a um campo de concentração de Auschwitz, e mesmo assim não perdeu a esperança, e a partir dessa experiência tão traumática, ele conseguiu construir uma história de sucesso para a sua vida. Então, o Ikigai é uma filosofia que vem de Okinawa, uma região no Japão, e a palavra ela tem um sentido muito profundo, as pessoas têm descoberto isso, que é a razão pelo qual eu acordo todos os dias de manhã. Então, quando a gente começa a falar sobre viver com propósito, as pessoas da ilha de Okinawa, na região de Okinawa, no sul do Japão, têm muito mais propósito do que o resto do Japão, o resto do mundo. E são 6 zonas azuis no mundo onde as pessoas vivem mais. Só que dentre todas as zonas azuis do mundo, Okinawa é a região dos maiores longevos do mundo. As pessoas hoje, 25% da população, está com mais de 100 anos. E vivendo bem, e vivendo com qualidade de vida, vivendo com sentido para a vida.
Então a gente começa a entender que o Ikigai, quando foi estudado pelas universidades, ele demonstrou ser uma das respostas, não só genética, não só alimentação, mas principalmente uma atitude frente à vida que leva à longevidade. Bacana, hein? Ikigai, uma palavrinha pequenininha, quer dizer tudo isso, razão pela qual acordo de manhã. O que me faz despertar, né? Em japonês, assim, Ikigai por que eu desperto, por que eu levanto, né? Então, se a gente for traduzir, isso pode significar duas formas: a razão pela qual eu acordo todos os dias de manhã, ou propósito profundo. Porque, veja, qual é a maior crise? Quando um ser humano está deprimido, qual é a primeira coisa que ele não quer fazer? Levantar da cama. O levantar da cama já vira um desafio, né? Agora, se você tem uma relação com a vida boa, em vez de dizer, puxa, tem que levantar mais um dia, você fala, puta, que fantástico, mais um dia, mais uma oportunidade de eu realizar o meu propósito, a minha relação com a vida. E aí, o legal disso é que quando a gente para pensar o que significa propósito, essa palavra de origem latina, ela tem também um sentido muito interessante. A palavra ela tem duas direções, que é proposito, que é aquilo que eu vejo à frente. Então, quando a gente fala na nossa carreira, meu propósito é comprar um carro, é ter uma promoção, meu propósito é ter um corpo melhor. Isso é propósito, mas é o propósito objetivo, aquilo que eu busco para frente. Só que existe um outro lado do propósito, que é o chamado ontológico ou existencial, que é por que eu vim, por que eu existo. Então, eu costumo dizer que tem 3 perguntas centrais na sua vida que vão determinar a tua relação com o teu trabalho, no teu casamento, na tua vida, com tudo que você fizer. São as 3 perguntas. Para onde eu vou? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Por que eu vim? Né? Ou seja, o que me trouxe até aqui, eu tenho sentido? Porque quando eu olho para mim mesmo, qual é o sentido para essa vida, para essa existência? Mas tem uma terceira pergunta também, que quando ela se perde essas 2 perguntas, vai surgir a terceira crise, que é por que eu continuo aqui? Por que eu continuo com essa carreira? Por que eu continuo como educador físico? Por que eu continuo nesse casamento? Então, quando a gente tem as 3 respostas, por que eu vim, por que eu continuo e para onde eu vou, a gente tem casamentos consistentes, a gente tem carreiras consistentes, a gente tem histórias de vidas que vão chegar a algum lugar. E, lamentavelmente, só para você saber, menos de 1% das pessoas no mundo está vivendo seu Ikigai. É um número muito baixo. Por quê? Só para complementar, 10% das pessoas sabem a sua razão de ser. Em torno de 10% das pessoas sabem por que existem, têm clareza, puxa, eu sou vocacionado para isso ou para aquilo. Só que desses 10%, somente 10% tem um projeto para chegar lá. Ou seja, apenas 1% sabe por que existe e tem um projeto para realizar esse propósito. Caramba, eu não sabia que o número era esse, 1% só. Por isso que a gente vê esse tanto de morto-vivo andando sem saber para onde vai, de onde veio, né? E realmente, e quão importante é isso? Então, aí a gente começa a perceber por que isso é tão importante. Quando a gente pega alguns números críticos da sociedade, então, algumas pesquisas feitas pela Kellogg e outras tantas organizações, em torno de 73% da força laboral no mundo está desengajada. Ou seja, trabalha apenas por um salário no final do mês. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, e a gente entende que a gente passa 8, 10 horas da nossa vida associada a um trabalho, uma profissão, por uma questão de cultura até social, como é que você vai ser feliz se você não encontra sentido naquilo que você faz? Então, a gente fala que o caminho para o propósito, no Ikigai, é o sentido que você encontra naquilo que você faz. Aquilo que você consegue traduzir como valor. E é legal observar que lá em Okinawa, as pessoas traduzem o seu Ikigai não... o cara é cirurgião, neurocirurgião, por isso que ele tem Ikigai. O cara é dono de uma grande empresa, por isso que ele tem Ikigai. Não. Quando a gente vê os vídeos das pessoas de Okinawa ou convive com as pessoas de lá, a gente entende que o Ikigai é o sentido que eu dou para o que eu faço, não é o que eu faço. É a percepção que eu tenho do que eu agrego na vida dos outros a partir do que eu faço e como isso retorna para mim. Então, é uma relação de troca. O que eu estou agregando? Será que eu estou agregando de verdade? E aí é interessante que a profissão na área de saúde, de modo geral, ela às vezes não tem muito claro isso. Às vezes o educador físico, minha esposa é educadora física, então eu tenho o prazer de conviver com uma que é apaixonada por isso, e não tem muito claro o que está agregando. Eu estou melhorando o físico da pessoa. Resposta errada. Isso é uma consequência. A tua relação com o teu cliente, ela vai ter que agregar para a vida dele uma percepção de valor. E nem todo profissional sabe clarificar isso. O que de fato eu estou entregando para o meu cliente, de que fato eu estou agregando com a minha presença na vida dele. E a filosofia Ikigai e a metodologia Ikigai ajudam a clarificar esse propósito, essa maneira de agir.
Legal, bacana. Nas minhas palestras, Eduardo, eu digo uma coisa similar a essa, né, de forma diferente, que existem 3 tipos de pessoa no mundo: aquelas que são abaixo da média, aquelas que estão na média e aquelas que são acima da média. Uma pessoa abaixo da média, em qualquer lugar do mundo, ela ganha mal, porque ela entrega metade do que pedem para ela no dobro do tempo. As pessoas que estão na média são aquelas que o que você pede ela faz e não faz nada mais, né? E as pessoas que estão acima da média são aquelas pessoas que encantam, são aquelas pessoas que você pede A, ela entrega 3A, daquela pessoa que você pede um resultado, ela te entrega o dobro do resultado. Então, pessoas acima da média são as pessoas que ganham muito dinheiro, por exemplo, as pessoas que trabalham, ganham dinheiro e faz o mesmo trabalho que a outra, só que ela se entrega para o que faz. Então, acredito que isso tem a ver com amor, né? Você realmente descobrir aquilo que você ama fazer e sem conhecer muito o Ikigai, né, já tive alguns contatos, esse é mais um contato, dá para ver por que é importante você saber para que você existe, para que você quer botar, aonde você quer botar sua força de trabalho. Bacana, parabéns por esse trabalho aí. E vamos adiante. Vamos falar sobre a mandala, que traz exatamente o que você acabou de trazer, mas eu costumo dizer no meu trabalho que existem 3 tipos de pessoas nas organizações. Os talentos, são as pessoas que realmente têm talento. Os talento, que é aquele que não está tão ágil, porque ele perdeu um pouquinho da motivação, mas tem também o tralhento, que é aquele cara que é um tralha, né? Que ele não agrega, ele agrega muito pouco. Agora, se você... Ainda prejudica. Exatamente, ele joga contra, né? Então, numa organização, na sua vida, se você quer se diferenciar, o primeiro princípio é o princípio da abundância, que a gente vê muito no Ikigai. Isso. Se eu amo o que eu faço, primeiro princípio, se eu amo o que eu faço, as coisas estão me sobrando, está sobrando amor, está sobrando vocação, está sobrando desejo, tesão para fazer a diferença. Então, eu não me relaciono com clientes, com fornecedores, com contratantes, pressupondo o que eu preciso. Eu preciso de salário. Sério? Alguém não precisa? Eu preciso que você me ame, sério? Então, o primeiro princípio é que eu me amo, eu reconheço em mim mesmo o meu valor. E como eu reconheço isso, eu estou abundante, nada me falta. Psicologicamente, eu entendo que eu sou uma pessoa que está sobrando. Se está sobrando, eu quero doar, eu quero contribuir. Então, meu senso de contribuição para o meio é muito forte. Onde eu vou, quando eu tenho um cliente à minha frente, eu digo, putz, como é que eu posso fazer diferença na vida desse cara? Como é que eu vou contribuir para ele que ele se sinta mais feliz, especial? Quando eu começo a mudar essa relação, eu já não sou mais um mendigo. Eu já sou uma pessoa pródiga, eu já sou um rei. Então, onde eu vou, eu tenho uma conduta de rei, não de mendigo. Porque eu sou uma pessoa que está sobrando, logo aquele cara que está comigo fala, pô, esse cara é diferente. Esse cara tem realmente alguma coisa diferente, ele tem uma energia diferente. Portanto, eu quero estar com ele. E aí eu começo a gerar a causa e o efeito dessa prosperidade na minha vida. Isso não é autoajuda, isso é percepção clara de que a minha conduta, meu comportamento gera consequências. Que consequência é essa? Primeiro, aí é a mandala Ikigai, né, que ela fala de 4 grandes quadrantes. Eu tenho que reconhecer o que eu amo fazer. E se você não ama o que você faz, se você não se ama ao fazer, vem um problema grave. Como você vai chegar no segundo nível, que é excelência? Você colocou a questão de média, né? Quem está na média é medíocre. Então, sinceramente, você ouvinte e todas as pessoas aqui, o que você pode dizer sobre você mesmo que possa dizer assim, eu estou acima da média? Se você não tiver resposta para isso, você tem um problema grave. Porque, primeiro, se você está na média, você não vai ganhar bem, que é o terceiro quadrante. Então, no Ikigai, a gente vai falar de 4 quadrantes. Eu tenho que amar o que eu faço, gosto, reconheço esse valor, coloco amor no que eu faço, me dedico apaixonadamente pelo que eu faço e busco a excelência. Me capacito, né? Procuro fazer o processo com excelência. Terceiro, a partir disso vem o retorno. O retorno está vindo para mim pela excelência que eu entrego naquilo que eu faço. Então vem o retorno, não só financeiro, mas emocional. E o 4º quadrante do Ikigai, que é legado. O que eu faço, que diferença eu faço no mundo onde eu estou? Essa é a 4ª questão. Agora, é interessante essa questão de legado. Legado para o Ikigai não é quando eu morrer. Quando eu morrer, o que vai ficar? Não. Legado é no final do dia. No final do dia, hoje, o que foi que eu deixei para as pessoas? Acabou o dia, pergunta para o teu cliente, acabou uma sessão, acabou uma aula. Galera, por que valeu a pena hoje? Se eles não souberem responder, então você falhou miseravelmente. Aqui a gente começa a entender que é mais simples do que a gente pensa, só que tem método para isso, para clarificar esse propósito, para clarificar esse processo, para que você busque um caminho de excelência para a sua vida. Legal, bacana. Pois é, você falou 2 coisas aí que eu acho muito importante. Eu tive a oportunidade de ler o livro Abundância, né? Agora há pouco tempo, por indicação de um amigo.
Fernando Teixeira, e realmente é preciso acreditar na abundância, né, Eduardo? Porque se as pessoas acreditam que o mundo está piorando, que o mundo é um lugar pior, que as pessoas estão morrendo cada vez mais, quer dizer, isso te atinge e você também não dá o seu melhor. E aí a gente tem feito algumas palestras aqui, onde ele mostra para a gente, ele faz algumas perguntas, né? Você acha que o mundo está melhorando ou piorando? Mais pessoas estão morrendo ou estão ficando vivendo mais? E as pessoas, muitas não acreditam na mudança. Acreditam que morrem mais pessoas hoje do que há 100 anos atrás. Mentira! As pessoas morriam de gripe, as pessoas morriam de peste, que hoje você tomar vacina, ninguém mais morre disso, né? Então, se você não acreditar na abundância, aí isso é um problema para você. Nós temos que acreditar que o mundo é um lugar abundante, tem dinheiro, riquezas, emprego, mas você precisa lutar por isso. Mas se você não acredita na abundância, você não luta, né? Aí vamos falar um pouquinho do aspecto científico que você acabou de trazer. Tem um cara chamado Leon Festinger, que ele fez um teste chamado viés de confirmação. Então ele descobriu que as pessoas, não é que as pessoas elas acreditam no que é lógico, elas escolhem o que querem acreditar e depois encontram indicadores lógicos daquilo. Então se eu resolvo, e é muito fácil você perceber isso, você diz assim, eu quero comprar um HB20 vermelho, por exemplo. Você nunca viu um HB20 vermelho na vida. Você coloca isso na cabeça e você começa só a ver HB20 vermelho. Por quê? Porque aquilo que a consciência toma posse, ela começa a encontrar. Ela encontra evidências da sua própria crença. E ele fez vários testes com várias pessoas na área de psicologia e percebeu que é isso. Então, se eu acredito na abundância, a minha mente começa a encontrar no meio em que eu coexisto a abundância. Se eu acredito na escassez, eu começo a encontrar indicadores. Porque o teu estado emocional precisa de uma coisa chamada congruência. Eu preciso encontrar na vida aquilo que eu creio. Então, você vai começar a materializar, e isso não tem nada de subjetivo, de místico, vai começar a materializar comportamentos que vão levar ao resultado. Então, quando a gente começa a falar sobre acreditar em abundância, o primeiro princípio aqui é olhar para si mesmo como alguém que nada falta. E você trouxe alguns dados interessantes. Na verdade, eu recebi anteontem no WhatsApp uma ótima. Era uma batida de carro no começo desse século passado, dos anos 20, mais ou menos, século passado, onde dizia assim, o ônibus entrou na casa e matou a velhinha de 47 anos. Porra! Eu sou velho. 42. Eu vi isso. Você viu? Pô, que é isso, cara? Era um jornal de 1904. Isso. Então, olha que incrível. A gente tem que entender que nossa relação com a longevidade, ela quase dobrou em termos de média, né? Porque, na verdade, tem pessoas passando disso, mas a média quase dobrou. Então, quando a gente começa a pensar sobre números também de pobreza, eles diminuíram, de mortalidade diminuiu. O grande problema no mundo hoje é a má distribuição de renda. Mas isso não é de hoje. A má distribuição de renda é um fenômeno que se agravou nesse século aqui em função da falta de habilidade da gente criar métodos para que seja mais propício para todo mundo. Porém, de novo, aí vem um ponto, a pergunta é, quando você pensa no que você quer receber e por que eu deveria pagar mais você, questão básica, você também, como palestrante, eu recebo inacreditavelmente bem pela minha hora de trabalho, chega a ser absurdo. Eu digo que eu ganho por uma hora de trabalho que brasileiros não ganham um mês de trabalho. Mas a pergunta é, por que devo te pagar mais? É uma pergunta básica, por que devo te pagar mais? Pouquíssimas pessoas sabem responder isso. Então você quer ter mais sem entender o que você agrega a mais para se diferenciar. Então a primeira questão de clarificação de crença que nós temos que ter nas pessoas é o que você agrega efetivamente. E quem tem um propósito claro, quem sabe qual é a sua razão existencial, tem a resposta para isso. Porque entende a diferença que faz na vida dos outros. Então a primeira inversão que a gente tem que ter aqui é: a pergunta não é o que você quer ganhar. Isso todo mundo está buscando o tempo todo. A pergunta é o que você tem para dar. Se essa resposta estiver absolutamente consistida, então vai começar a haver uma percepção de valor. Lembrando que preço e valor não são a mesma coisa. Preço é quanto eu pago para você, valor é quanto eu percebo do que eu estou pagando. Eu brinco bastante com meus colegas aqui, eu falo assim, você vai comprar um Peugeot, né? O que você fala? Ah, eu comprei um Peugeotzinho. Já viu alguém falar, comprei uma Ferrarizinha? Não tem Ferrarizinha. Então, quando a gente tem uma coisa que é cara, mas o valor é percebido, eu não vou usar o inho. Então, quando eu tenho uma percepção de inho em relação a alguém, em relação a um profissional, um serviço, é porque eu não tive percepção de que o que eu paguei retornou para mim. E aí a pergunta é, por que, entre todos os profissionais da área, você é o cara que, sem você, pode até ter uma atividade Y na academia, um personal assim, mas se não for o cara, não foi bacana, não foi legal.
O que te torna único e insubstituível? Essa é uma pergunta realmente que requer uma profundidade aí para analisar. Legal, muito bacana. Pois é, e às vezes, Eduardo, eu vejo profissionais de educação física, né, dentro da mesma academia, e profissionais com 10 e outro com 8 anos de profissão. Um ganha muito, muito, muito bem, e o outro ganha mal. Ou seja, então, acreditar na abundância faz toda a diferença entre você fazer sucesso e não fazer, porque eles estão na mesma academia, são formados há quase o mesmo tempo, porque um faz sucesso e o outro não. As atitudes que um tomou e o outro não tomou, as escolhas que um fez e o outro não fez, e talvez, principalmente, um ter acreditado que ele poderia ir longe e o outro nunca acreditou. Então, acreditar, eu acho que também é o primeiro passo para você mudar a sua vida para melhor, né? Acreditar nessa abundância. Tem um ponto crítico do que você trouxe que tem a ver com a formação. Nós temos que também analisar a formação acadêmica no Brasil. O que acontece? A formação acadêmica de educação, qualquer formação acadêmica, ela é muito técnica. Ela é voltada para questões que são conhecimentos, né, básicos. Então, a gente fala muito de análise de pessoas e competentes, tem que usar uma formulazinha chamada chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e visão estratégica. A visão estratégica ela é um potencializador do chá. Que competência é chá, é conhecimentos vezes habilidade vezes atitude. Só que eu vou ser um empreendedor dono de uma empresa, se eu não tiver visão estratégica, eu vou ser tecnicamente bom, mas não vou chegar lá. Agora, o que acontece? A academia ensina conhecimentos teóricos, longe do mercado. O mercado vai ensinar um pouquinho de técnicas, a prática, a habilidade. Agora, quem está ensinando atitude para as pessoas? E aí Harvard vai mostrar que 80% do sucesso é comportamental. Quem ensinou para você protagonismo? Quem ensinou para você inteligência emocional? Quem capacitou você para se relacionar de forma inteligente? Para vender. Quando eu pergunto para as pessoas, você gosta de vender? Ah, eu não gosto de vender. Em média, 90% das pessoas diz que não gosta de vender. E eu digo bobagem. Todo mundo adora vender. O que você não gosta é de botar preço. Fala do teu time. Fala do teu time. Porra, meu time é o máximo. Está vendendo. Então, vender é acreditar em si, acreditar no seu produto. Isso é venda. Precificar é uma outra habilidade. Agora, se eu não sei criar uma conexão com o meu próprio valor, reconhecendo que eu sou bom no que eu faço, quando eu vou me vender meu serviço, eu já chego pedindo desculpa. Eu sempre digo aquela frase pobre, né? Desculpa qualquer coisa, né? Pô, pede desculpa por alguma coisa. A gente brinca que rico pede desculpa por alguma coisa, né? Não pede desculpa por qualquer coisa. Então, a primeira questão, qual é o teu valor? Se você sabe o teu valor, na hora de vender o que você está fazendo, você vai dizer, cara, eu sou bom e eu sei que eu vou agregar. Então, eu não vou ter dificuldade nenhuma para vender. Na hora de negociar preço, é que aqui vem, se eu sei meu valor, o que eu posso conceder ou não. Porque eu só vou dar desconto naquilo que está dentro de uma margem do meu valor. Abaixo disso, eu estou sucateando o meu serviço. Então, a gente tem que começar a entender que quando você tem inteligência emocional, coisa que ninguém da área aprendeu, é uma pena que vocês foram treinados por academias, por universidades, e é engraçado, só para mostrar isso para vocês. Você fez a faculdade, certo? Você fez o TCC. Você podia dar opinião? Não, você é um alumine, um ser sem luz. Aí você vai fazer mestrado. Pode dar opinião? Não, você tem que se basear no que outros caras falaram, né? Ok. Vai fazer doutorado. Agora você tem que dar opiniões e trazer conteúdos relevantes e inovadores para o mercado. Velho, você não sabe dar opinião. Você desaprendeu a opinar. Foi matado de você a habilidade de pensar, de argumentar. Então, no mundo do sucesso, do relacionamento com o cliente, vai se dar bem a pessoa que sabe se relacionar, criar relações com seus clientes. E como é que você vai fazer isso se você não tem capacitação nisso? Então, um ponto de atenção, um pouquinho mais de capacitação comportamental. O profissional da área de saúde tem mania de fazer curso técnico, fisiologia, tudo. Só não desenvolve a coisa que vai levar ele para o sucesso, que é a parte comportamental. Então, se você quer realmente se diferenciar, seja bom na parte fisiológica, mas entenda que o lado humano, o lado comportamental é o que vai realmente diferenciar você dos seus concorrentes. Eduardo, eu sou profissional de educação física, atuei durante 15 anos, né? Já não atuo há mais de 10 anos. E você fez uma leitura aí perfeita.
né? Os profissionais de educação física como eu, a gente estuda ou foca muito na parte técnica. Então, eu acredito que existem poucos profissionais que têm grandes problemas técnicos, mas o grande problema dos profissionais hoje é comportamental. Ele é pós-doutorado, ele não sabe dar bom dia para o aluno. Ele é pós-doutorado, ele não se relaciona bem com os outros profissionais da academia dele. Nenhuma outra área, eu não vi nenhuma outra área no mundo que briga mais no Facebook abertamente, xingando outros como profissional de educação física. Então, ele consegue sujar a própria área que ele atua. Então, você foi perfeito na leitura. Está aqui, meus amigos profissionais de educação física. Vamos estudar mais comportamento humano. Vamos entender mais de pessoas. A área técnica ela é muito importante. Nunca largue, nunca pare de estudar. Mas estude mais o comportamento, estude mais as pessoas, a forma de se relacionar com elas. E uma delas, a gente pode até citar aqui, hoje, Eduardo, nós temos muitos leigos falando sobre atividade física e nutrição no Facebook e no Instagram. E esses leigos têm 1, 2 ou 3 milhões de amigos, de fãs, né? Enquanto profissionais de educação física altamente técnicos, pós-doutores, né? Tem aí 10, 15, 20 mil seguidores. Por quê? Porque ele não estudou como usar as ferramentas digitais, por exemplo. Ele não sabe postar conteúdo, ele não sabe como é que impulsiona, ele não sabe usar as ferramentas. E a pessoa que sabe muito menos do que ele, tecnicamente, tem 1, 2 milhões de fãs e faz grande sucesso na internet. Então, fica aqui esse exemplo de que a gente tem que estudar outras coisas no mundo do que não só a parte técnica que a gente trabalha. Isso que a gente chama, tem um cara muito bom que é meu mentor, inclusive chamado Eugênio Mussac, que ele fala da questão da transversalidade. A gente tem que começar a ter uma visão em T da nossa profissão. Então, a gente tem que ter profundidade técnica naquilo que a gente faz, óbvio. Ninguém está dizendo que o cara tem que ser ruim de fisiologia, pelo contrário, tem que estar up-to-date aí com tudo que está acontecendo no mercado, de anatomia ou mesmo de nutrição. Agora, existe uma questão que é o transversal, que é, você entende, como você colocou, de redes sociais, isso é transversal. Isso é transversal. Segundo ponto, você entende de relacionamento humano? Transversal. Então, tem algumas coisas que o profissional técnico ele vai ter uma dificuldade de entender que vão ser o que vai diferenciá-lo. Porque ele acreditou que se ele fosse tecnicamente bom, o resultado viria. E não é suficiente. Tem uma pessoa aqui, até, deixa eu ver, o William, né? Luna, perguntando sobre a questão de por que é tão difícil descobrir o seu próprio propósito, e tem um pouco a ver com isso, tá, William? Para pensar, cara, quanto tempo você estudou para se dizer tecnicamente bom numa Vladimir, né? É Vladimir. Desculpa, Vladimir, desculpa. Você tem tanta dificuldade de descobrir seu propósito. Gostei dessa pergunta, cara, valeu. Por que é tão difícil? Pensa quanto tempo você estudou para dizer que você é um profissional da área que você atua. No mínimo 4 a 8 anos, no mínimo. Para você dizer que você sabe o que você está falando. Quanto tempo você investiu efetivamente para que seu propósito viesse à tona? Você não investiu 1 hora sequer. A vida foi te levando e você chegou até aqui achando que estaria respondido. Só que, por isso que tem o método Ikigai. Ikigai é uma filosofia e tem um método de desenvolvimento humano, de coaching, de liderança, que vai amparar isso. Porque essa pergunta existencial, por que eu existo, é uma pergunta que, no máximo, a gente vai tentar responder com os amigos tomando cerveja no boteco. Então, é muito vazio, é uma abordagem sobre isso sem método. Então, se eu quero responder efetivamente qual é a minha razão de ser, eu tenho que ter método. Eu tenho que ter disciplina em cima disso. E, claro, disciplina no sentido que isso pode ser um grande prazer também, e vai ser um prazer, trabalhar. Porque se eu não tiver essa disciplina de pensar a resposta e construir o projeto, eu não chego a um resultado. Então, a dificuldade que nós temos na sociedade é que nada do que nós fazemos no mundo é voltado para pensar propósito. Pelo contrário, a única vez que você passou por isso, provavelmente, foi na hora de escolher tua carreira. E escolheu muito cedo. Uma hora que você ainda não sabia a resposta para isso. Então, a gente acaba tendo a vida vai nos levando, né? Eu brinco que o ser humano acaba sendo muito zooplâncton frente à sua própria vida. A maré leva. Então, existe um conceito muito importante chamado protagonismo, que prota é primeiro, agonistas, guerreiro ou ator. Na tua novela que é a tua vida, na história que é a tua vida, na peça que é a tua vida, você é o primeiro ator. Você é o protagonista. Só que, na maioria das vezes, a gente se comporta como coadjuvante. As pessoas estão dizendo para a gente para onde a gente tem que ir, e não a gente. Então, a menos que a gente pegue esse roteiro desse filme nas nossas mãos e resolva reescrevê-lo, dizendo, eu quero ser visto assim, já para pensar, como é que você quer ser visto? Como você é visto hoje? O que você quer atingir na sua vida? O que você tem de diferencial?
O que você ama fazer? Perguntas básicas que a gente não consegue se fazer com consistência. Então, o método Ikigai, ele vai te trazer para um nível de consistência de resposta que chega a ser inacreditável. Eu brinco que eu tinha que montar uma igreja, rapaz, porque as pessoas saem do curso, a gente brinca que é cura e libertação, né? Porque a galera sai do curso, dos cursos nossos, e começam a vir os testemunhais de mudança inacreditável. É maravilhoso isso. Isso é o meu Ikigai. Ver as pessoas alcançando esse propósito. Olha, meu casamento mudou, minha carreira mudou. Por quê? Porque ela mudou. Ela consistiu a certeza daquilo que antes era dúvida. Então, uma pessoa no meio que todo mundo está em dúvida, que tem certezas, o potencial realizador que essa pessoa tem é inacreditável. Inacreditável. Pessoal, só para lembrar, o Eduardo Almeida, que vai falar sobre viver de propósito no Brasília Capital Fitness, ele estará no módulo de empreendedorismo, com 7 outros palestrantes, que vai ajudar você a entender por que empreender pode ser para você. E o Eduardo vai falar especificamente desse método Ikigai, que vão ter outros treinamentos aqui em Brasília, e a gente convidou ele para mostrar para os profissionais de educação física, né, como é importante ter propósito na vida. E, Eduardo, você falou uma coisa muito bacana aí que eu tenho passado agora no momento aqui na minha vida pessoal. E antes eu queria dar aqui um abraço, Marcelo Machado Pinto está nos assistindo, Carol Rocha, Greco lá de Porto Alegre, grande abraço, Greco, tá frio aí, o Daniel Rodrigues, a Ivone Barbosa, Érico Cavalcante, Eliane Neves. Galera, obrigado por estarem assistindo aí, esperamos realmente contribuir para o crescimento profissional de vocês. E eu tenho passado, Eduardo, exatamente o que você falou. Meus filhos têm perguntado para mim nos últimos 2 anos, pai, eu faço o que na faculdade, né? Com 17 anos. Quer dizer, é muito cedo com 17 anos para você escolher algo que você vai ter que fazer pelos próximos 50, 60, 70 anos da sua vida. Você escolher com 17 aquilo que você, teoricamente, vai ter que passar o resto da vida fazendo. Né? É muito cedo. Por isso que algumas pessoas têm essa crise, né? de depois de estarem trabalhando 5, 8, 10, 15 anos naquilo, falam, puxa, será que é isso que eu queria mesmo para a minha vida? E o Ikigai ajuda essas pessoas, Eduardo? Fala aí. Muito, e até porque, assim, tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, que é O Sonho de Jiro, tem no de Jiro, né, que é no Netflix, é um documentário sobre o maior sushi man do mundo, né? Ele está em Ginza, no Japão, em Tóquio, e ele ganha $1.500 por pessoa, só atende 14 numa noite, você tem que marcar com 6 meses de antecedência para ir lá atender, para ser atendido por ele, né? E ele é o único cara com 3 estrelas no Michelin no Japão. E é interessante porque o Jiro, ele era um cara que não gostava de fazer sushi. Ele foi fazer isso porque estava passando fome na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e apanhava do cara que ensinava ele. Mas ele começou a perceber o valor do que ele entregava na vida das pessoas, a qualidade, a diferença que ele fazia. Então, na visão Ikigai, existem 2 formas de você entender esse teu propósito. Um deles é o vocacionado. Vocacionado, ou seja, eu realmente reconheci o que eu gosto de fazer, eu faço isso. E aí, vocacionado, né? Vocare em latim é chamado. É aquela pessoa que recebeu o chamado. Mas vocar em latim também é som. Vou falar sobre. Então, quando eu falo sobre a minha profissão com orgulho, como é o caso deles, pô, cara, que incrível, eu começo a criar uma relação diferente com o que eu faço. O que acontece? As pessoas que elas não, efetivamente, não encontraram no primeiro momento uma vocação clara naquilo que fazem, começam a fazer o quê? Falar mal todo dia. Ela vai treinando todo dia seu cérebro para ficar mais deprimido em relação ao que ela faz. Em vez de ter um olhar apreciativo sobre o que ela está fazendo, dizendo, puta, cara, mas olha que bacana o que eu entrego, olha que importante isso. Então, no Ikigai, a gente ajuda a pessoa nessas 2 dimensões, clarificar o propósito, e aí se você chegou à conclusão que não é esse seu propósito, não estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, a pergunta que vem é o que eu faço para mudar? Você não é obrigado a ser infeliz, criatura. Né? Então, se você está vivendo uma coisa que não satisfaz, a pergunta é como planejar a mudança. Esse é um ponto. Outra possibilidade é recodificação. Como eu faço para reencontrar o tesão que eu já tive por isso? É interessante porque em casamento é muito comum isso. Muitos clientes chegam para a gente e dizem assim, eu quero fazer o processo de coaching Ikigai para me separar. Então, o que? A pergunta é separar ou recodificar o casamento? Não, é separar. Então, vou fazer algumas perguntas aqui, vamos trabalhar isso aqui. Volta umas 3 sessões, a pessoa fala, olha, Eduardo, cheguei à conclusão que eu quero, né, resgatar. Eu perdi isso em algum momento, mas eu concordo que ainda tem muita coisa boa. Então, a pergunta a ser feita tem 2 possibilidades. Uma é, você é vocacionado para aquilo?
Sim, perdeu o tesão? Não. Vamos mudar de profissão, mudar de área, vamos pensar o que eu quero fazer da vida. Só não fica que nem uma ameba esperando a coisa acontecer, porque não vai ser. Você está jogando a tua vida fora, né? Isso é um ponto básico. Segunda possibilidade, no que você faz hoje, é possível você criar uma nova relação na medida em que você começa a buscar mais sentido? Aguarde essa palavra. Tem duas palavras que a gente usa muito no Ikigai. Sentido. Qual é o sentido do que eu faço? Porque tudo aquilo que me faz sentir, faz sentido. Né? Então, o primeiro é sentido, a primeira palavra é sentido. E a segunda é qual é o padrão. Qual é o padrão do seu pensamento? Em que padrão ele está preso? É um padrão de alta energia? É um padrão de potencialidade? É um padrão de desenvolvimento? Ou é um padrão de pobreza, de miséria, de tristeza? Então, duas coisas que a gente tem que reconhecer. Qual é o sentido e qual é o padrão que estão operando em você. Legal, bacana. E, pessoal, estamos chegando ao final. Quem quiser mandar pergunta, mande agora. Agradecer também a Cláudia Jardim, Guilherme Torelli, que está nos assistindo, meu filho, né? O Vladimir, que é um fera, está em tudo que a gente faz, o Érico. E olha só, você falou bastante coisa interessante. E, Eduardo, por que é tão difícil encontrar propósito? Por que nós temos essa crise de propósito no Brasil e no mundo? Aí nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade que ela faz tudo para acabar com o propósito, né? A primeira questão, a primeira escolha que a gente tem é que nós definimos nossa vida apenas pela profissão. E a vida é muito mais do que a profissão. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que nós somos uma sociedade excêntrica, ou seja, voltada para fora, não para dentro. A gente tem muita dificuldade de se autoconhecer. Então, hoje, você vê o advento, por exemplo, do Instagram, por mais que você possa gostar bastante disso, o Instagram é a rede social mais deprimente do mundo, foi provado isso cientificamente. Por quê? Porque você mostra fotos, você não mostra filmes, né? Você mostra aquela cena, eu com meu corpo perfeito, numa situação perfeita. Então, as pessoas estão olhando umas às outras com referencial estático e não referencial de vida, não dinâmico, né? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, parece que todo mundo tem uma vida perfeita, menos a gente. A gente não está vendo o filme, a gente está vendo a foto. Então, a primeira questão que a gente tem que começar a fazer é fazer escolhas sábias. O quanto você está dando atenção para você mesmo? Quanto tempo você dedica ao seu autodesenvolvimento? Quanto tempo você dedica ao teu diálogo interno? Como você está focando nas suas relações interpessoais? O brasileiro, ele perde, em média, 3 horas por dia, ele acessa o celular 150 vezes, né, no dia para ver WhatsApp, essas coisas. 3 horas por dia em redes sociais. 3 horas por dia. E aí você diz que você não tem tempo para outras coisas. Claro, você está jogando, o tempo é um só. Ninguém faz gestão do tempo, o tempo é um só. O que você faz é gestão das escolhas dentro do tempo. Não existe gestão do tempo, isso é uma mentira. Fazer gestão do tempo, você vai ter mais horas no teu dia. Não existe isso. O que você faz são escolhas sábias dentro do tempo que você tem. Então, se a gente, aluno que diz, eu não tenho tempo para ir na academia. Olha, gente, não tenho tempo, é a maior mentira que já inventaram. A gente ensina a libertar as pessoas no Ikigai para dizer assim, eu não quis. Eu preferi não ir na academia. Eu preferi comer, eu preferi não estar com você, porque prefiro é muito diferente de preciso. Eu preciso fazer academia. Não precisa. Você pode ficar gordo, não tem problema nenhum. O mundo não vai acabar por causa disso. Agora, se você diz, eu prefiro, você assume um compromisso transformador. E a maior parte das pessoas está no mundo do eu preciso. Eu preciso ganhar mais, eu preciso me separar, eu preciso ter um casamento bom, eu preciso ter um corpo bom. Precisa, mas não prefere. Só começa quando a gente passa a preferir. Eu gostei muito, o Marcelo colocou uma coisa legal aqui, que bem bacana a tua participação, meu caro, que você colocou aqui a questão de gestão de pessoas, que realmente ninguém tem. Recentemente, as federais tentaram colocar a matéria de gestão de negócios e os reitores se revoltaram com isso, para ver como as academias no Brasil são anacrônicas, elas são fora do seu tempo. Né? Não, isso aí não é importante para os alunos. Mas eu gostei também que você colocou a questão o que a gente tem que dar um suporte psicológico, né? Então, vamos entender, há uma diferença muito grande de psicologia, como a gente entende, para coaching, certo? Ainda que o Ikigai tenha muita base na psicologia, terapia no Brasil, até, não vou entrar nesse mérito, que é a questão da psicologia positiva, mas sempre foi muito voltado para a questão de normalização de processos críticos. A pessoa está em crise, a pessoa tem uma crença sobre ela mesma patológica, então a terapia está muito voltada para os problemas das pessoas, infelizmente. Né? O que está faltando hoje, e aí um papel de vocês também, e nós, é uma visão apreciativa e não normativa corretiva. Você não tem que ajudar a pessoa a sair de depressão, não é esse o teu papel. O teu papel é libertar potencial. Porque se você libertar potencial nessa pessoa, se ela se encontrar como alguém que se ama mais,
que se entende melhor, a tendência, naturalmente, ela sai disso. Ela pode até ter que trabalhar coadjuvante com o terapeuta, mas não é teu papel. O teu papel é ajudá-la a se reconhecer como um ser humano melhor, com mais capacidades, e essa capacidade que você pode ter, falta uma capacitação específica só para você nesse sentido, vai fazer a diferença. Porque vocês têm essa capacidade, se bem trabalhados, de chegar para o teu aluno, para o teu cliente, e falar coisas para ele que ele vai parar para refletir. Vai dizer, pô, cara, esse cara é diferente. Eu fui lá fazer uma atividade com ele, ele falou um troço. Minha esposa é especialista nisso, o pessoal ama ela é uma grande professora. E diz, o que ele falou ali foi importante para mim. Agora, infelizmente, vocês não foram capacitados para isso e precisam ser. Legal, legal. Pessoal, estamos chegando ao final, vamos ver aqui mais uma pergunta. O Daniel está pedindo você repetir o nome do filme sobre sushi. Ah, tá. O Sonho de Jiro. O Sonho de Jiro, em português mesmo, né? Em português. Em português. Joia. E vamos Daniel, ver mais uma. Proponho para vocês 2 filmezinhos bem legais para vocês assistirem no Netflix, que são super bacanas e que tem muito a ver com a profissão de vocês. Esse é um para vocês entenderem essa questão da recodificação da tua profissão. E o segundo é The Altruism Revolution, a revolução do altruísmo, que é um documentário maravilhoso que mostra como as pessoas se relacionam por meio da identidade, para vocês entenderem como vocês podem acessar os alunos de vocês. Por que a bondade é intrínseca ao ser humano desde criança? Mas ali tem uma historinha, só vou contar rapidamente para vocês entenderem, que uma criança tem que escolher entre um ursinho bom, um ursinho ruim e um coelhinho que está tentando... O coelhinho está tentando abrir um Tupperware no teatrinho, e tem um ursinho ruim que atrapalha e um ursinho bom que ajuda. Aí perguntam para as criancinhas, qual ursinho que você quer para você de presente? Quase 100% delas dizem, eu quero ursinho bom. Ou seja, ela se identifica com a bondade. Vai tudo certinho até que eles fazem uma escolha, que o ursinho tem que escolher entre um cereal, uma coisa que a criança comeu. A criança comeu um cereal lá. E aí eles fazem o ursinho mal comer o mesmo cereal que ela comeu. A partir daquele momento, ela escolhe o ursinho mal, não mais o ursinho bom. Porque, meu querido, neurologicamente, a gente escolhe as pessoas parecidas. Independente se elas são boas ou más, elas são parecidas com a gente. Então, a questão é, e aí tem uma questão de linguagem que a gente ensina muito no Ikigai, como é que você faz para o teu cliente olhar para você e dizer, esse cara é parecido comigo? Como é que você cria empatia com o teu cliente? Se você fala numa linguagem técnica, você acabou de falar, se faz vídeo com linguagem técnica, tem 3 pessoas te assistindo, por melhor que você seja. Agora, se você fala na linguagem do cliente, do público, aí esse cara vai amar você. E ninguém capacitou você para falar linguagem. Você fala português, que é língua, mas a gente não recebeu nenhum treinamento de linguagem. Isso a gente ensina no Ikigai também. Legal. Então, pessoal, esteja conosco no Brasília Capital Fitness, no módulo de empreendedorismo, para você se encontrar com o Eduardo e entender um monte de coisa bacana que passa na nossa cabeça e a gente nem imagina. Agora, outra coisa que eu vejo muito na nossa profissão, Eduardo, é que nós não sabemos, o profissional de educação física, na grande maioria das vezes, não sabe o valor que tem. E ao não saber o valor, ele acaba baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço. E outra dificuldade que eu vejo na nossa profissão são pessoas não acreditando. Ah, eu não tenho cliente que vai me pagar R$100 a hora-aula. Ah, eu não vou conseguir ter 8 personagens. Enquanto tem personagens cobrando 150 e tendo 12, 15, 14 personagens, alunos de personal. Então, quando você acredita, meus amigos, é por isso que nós estamos batendo esse papo aqui com o Eduardo hoje, porque acreditar faz toda a diferença. Por isso eu convido você a estar conosco lá no Brasília Capital Fitness, tem 30 módulos, o Eduardo vai estar no módulo de empreendedorismo para você começar a acreditar mais, porque quando você acreditar, ninguém segura você. Você vai longe, você vai conquistar um monte de coisa bacana para a sua vida. Eu sou profissional de educação física, me formei em educação física, só tenho essa formação e eu consegui ir muito mais longe na minha carreira do que eu imaginei que pudesse ir, porque um dia eu ousei criar um evento, eu ousei, contra tudo e contra todos, fazer o primeiro evento da Universidade Católica, sem ter muito conhecimento, mas com muita garra, com muita vontade e principalmente
acreditando que eu podia. Hoje, a gente realiza um dos maiores eventos de fitness do país, né? Porque um dia a gente deu o primeiro passo e teve a coragem. Então, sobre tudo isso, nós vamos falar no Brasília Capital Fitness e esteja conosco lá. Eduardo, vamos para a última pergunta aqui lá do Greco, de Porto Alegre, Alexandre Greco. Aqui, ó, qual a sua sugestão que sugestão você dá para quebrar o padrão de pensamento, padrão negativo de pensamento, né? Então a gente tem um princípio no Ikigai. O Sérgio perguntou se vai ter formação em Brasília. Vai sim, também estamos indo para o Brasil inteiro. Procure nosso site, tá? ikigaibrasil.com. Vocês vão ver todas essas informações aí. Mas trazendo a tua resposta nesse sentido, a gente tem 4 princípios. O primeiro deles é conexão. Você tem que se reconectar. A maior parte das pessoas está tão desconectada que não identifica isso, então está no modo automático, tem que sair do automático. Segunda questão, consciência. Aí tem todo um trabalho muito profundo para você tomar consciência das crenças que estão operando. Porque as crenças, elas operam no nível inconsciente. Quando você toma consciência, você começa a rompê-las. E aí tem ação e resultado, mas só para, que são os últimos elementos, tem que promover uma ação efetiva de mudança de padrão. Mas só para você entender, eu vou contar a história aqui do Tim Galloway, que é um dos papas do coach, o cara que tem uma escola de tênis, isso que é muito legal. Ele conta a história de um aluno, por exemplo, que dava saque cortada alta forte. E o cara era muito rico, já tinha mandado vários coaches embora, porque os caras diziam, ele não concordava, ele não enxergava isso. Aí ele fez o corte 3 vezes e perguntou pro Tim, pô, e aí, tá forte? Eu te não sei, não consigo ver, não tô vendo. Se falasse, o cara ia refratar. Aí ele falou, sabe o que mais? Vou pôr você na frente, colocou o cara na frente de um espelho do lado. Quando o cara deu o corte, o cara olhou pro espelho e falou, caralho, meu saco é forte mesmo. O cara percebeu a si mesmo. E ali começou a mudar. Então, o que ele mostra com isso? Quando eu identifico, a primeira questão é identificar o padrão operando. Porque na medida que eu identifico ele já não opera mais por baixo da minha consciência. Agora, eu tenho que criar uma ação ruptiva nesse padrão. Então, qual é o novo padrão que eu vou estabelecer para mudar? Vocês devem saber, tem 4 fases da aprendizagem, né? Inconsciente e incompetente, consciente e incompetente, consciente e competente, e a última é inconsciente e competente. Isso é mudança de padrão. Né? Então, a fase que eu estou inconsciente e incompetente está doendo e eu nem sei por quê. Se trabalhar a mudança, vai começar a doer. Agora eu tenho consciência, mas ainda sou incompetente. Vem a terceira fase que o coach tem que mobilizar a pessoa. Consciente, e agora eu consigo fazer diferente, competente. E finalmente o novo padrão, que é o inconsciente com uma nova competência. Eu não preciso pensar mais no assunto, o padrão já mudou. É esse o nome do filme? Sonho de Jiro? Isso, esse mesmo. O próprio. Joia, que perguntaram aí. Então, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo sobre como ter propósito na vida, metodologia Ikigai, que estará no Brasília Capital Fitness com 2 horas de palestra com esse grande mestre aí. Muito obrigado, Eduardo Almeida. E depois da convenção haverá uma metodologia, né? Explica aí, Eduardo, o que vai ter? A gente vai ter uma formação em Brasília também, vai estar trabalhando com vocês nesse processo. Só para a gente deixar isso claro, a gente sabe que o mundo, vocês têm percebido que o mundo do coach ficou muito banalizado com essa proposta de glamorização, que o coach é o cara que cruza bracinho, tira foto e põe no Facebook, né, no Instagram. Gente, não é isso que a gente acredita. Coach Ikigai para a gente é uma escola de desenvolvimento humano, de mudar a consciência, mudar estados de percepção. Então, o que a gente ensina e que a gente vai estar ensinando para vocês é como se tornar um desenvolvedor de pessoas, no estado comportamental. Porque 80% das demissões no mercado são comportamentais, não são técnicas. 80% do sucesso, segundo Harvard, são por questões comportamentais e não técnicas. E quem está ensinando isso? É isso que a gente vem fazer. Vem contribuir para vocês serem esse modificador de crenças, de modelos, para que as pessoas possam ser a melhor versão de si mesmo. Tá ok? Joia. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser se inscrever, coloca o telefone aqui para nós, que a nossa equipe de telemarketing entra em contato e todos vocês que assistiram terão 25% de desconto para se inscrever no congresso, ok? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Eduardo, muito obrigado. Te espero aqui em Brasília, no Brasília Capital Fitness, para a gente ajudar todo esse mercado a ir conquistar aquilo que desejam nas suas vidas, nas suas carreiras. Porque é para isso que a gente nasceu, para realizar os nossos sonhos. Estamos juntos, irmãos. Vamos nos encontrar em Brasília. Vai ser um prazer estar com vocês. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Valeu.